Uma história terrível. As 4 foram atingidas, 2 foram para o hospital e 2, infelizmente, direto para um caixão. Isso é muito forte. O problema é que esse carro desgovernado estava sendo dirigido por uma pessoa bêbada, um cara irresponsável, um homem que já deveria ter tido pelo menos o bom senso de reconhecer que ele não podia dirigir bêbado. Olha a idade desse senhor, 64 anos. Chega bêbado ainda à delegacia. Tem histórias que começam como mais um dia comum. Crianças brincando na calçada, família por perto e aquele clima tranquilo de bairro, e em questão de segundos tudo isso muda. Foi exatamente isso que aconteceu em Diadema, um caso que repercutiu o país todo, não só pela tragédia em si, mas pela forma como tudo aconteceu, né? Um carro desgovernado, um motorista com claros sinais de embriaguez e 2 vidas tiradas de forma brutal, 2 crianças, né? Bom, vamos entender exatamente o que aconteceu nesse caso que está repercutindo bastante na internet, na mídia no geral, né? Como tudo se desenrolou, o que já foi descoberto, o que aconteceu com o motorista aí após o crime. Vamos entender esse caso no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Era tarde de sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, né? Faz aí uns 2 dias mais ou menos, né? Na frente aí de uma casa, 4 crianças estavam brincando tranquilamente, né? Uma cena comum, daquelas que qualquer um que cresceu em bairro aí conhece bem, né? Pular corda, correr, rir, mas ao mesmo tempo, num outro ponto aí da mesma rua, um carro se aproximava de uma maneira extremamente descontrolada, né? Um Hyundai Creta branco. Esse carro, ele desce dessa rua aqui, em alta velocidade. Aqui nessa rua é São Bernardo, onde nós estamos aqui no local é Diadema. Segundo os moradores, esse motorista que estava embriagado ao volante, supostamente embriagado aí segundo a polícia, ele mora lá em cima nesta rua, separou recentemente, morava sozinho e ele desceu por aqui e atingiu a casa bem neste local. Era 5h30 da tarde, as crianças estavam brincando aqui no portão de casa, pulando corda, sob a supervisão de adultos, supostamente em segurança. E a violência foi tão grande que essas 2 crianças morreram na hora. Segundo as investigações, quem estava ao volante era um homem de 64 anos, identificado como Demóstenes Dias de Macedo. E ali começa o ponto, então, que muda tudo, né? De acordo com a polícia, ele apresentava sinais claros de embriaguez. Em depoimento, ele chegou a dizer que havia ingerido bebida alcoólica e que teria se atrapalhado com os pedais do carro. Você imagina o nível de embriaguez de um desgraçado desse para se atrapalhar com os pedais do carro, né? Mas o que aconteceu na prática foi tudo muito mais grave, né? Testemunhas relataram que o carro vinha em alta velocidade e depois, com as imagens que caíram na internet, dá pra gente ver muito bem que o carro estava bem rápido. Em questão de segundos, o motorista perdeu o controle, subiu a calçada e atingiu diretamente as crianças. Não teve tempo de reação, né? Não teve aviso, não teve nada, não teve chance. 2 dessas crianças aí eram irmãos. Eles não resistiram aos ferimentos. A Sofia, de 10 anos, e o Isaías, de apenas 5 ou 6 anos de idade. Eles acabaram morrendo ali mesmo, no local. Outras 2 crianças também foram atingidas. Uma precisou passar por cirurgia ortopédica, ficou internada, enquanto a outra sofreu ferimentos mais leves. E como se tudo isso já não fosse trágico o suficiente, né, o carro ainda colidiu contra o portão de uma casa, atingiu outros veículos estacionados, ou seja, né, foi um impacto completamente descontrolado ali. As imagens que circulam são revoltantes e, obviamente, a gente vai tomar o máximo de cuidado com o que a gente vai exibir aqui por conta de todo o contexto, né? Nesse outro vídeo é possível ver o momento em que uma das meninas é salva pelo pai e abraça a filha ainda em choque.
Bom, logo depois do atropelamento, a cena, é claro, foi de desespero, né? Moradores ali, parentes, pais ali, todos que estavam próximos, reunidos, correndo, desesperados, tentando ajudar, ao mesmo tempo revoltados com o que tinham acabado de ver, né? Contiveram o motorista no local. Há relatos, inclusive, de tentativa de linchamento antes da chegada da polícia. Tem vídeos circulando, inclusive, que eu cheguei a ver, deles filmando o motorista. Num determinado momento, ali dizem que o motorista chegou até a falar, foda-se. Eu não sei como é que os caras não pegaram esse motorista e não desceram o cacete nele. Eu não sei. Os caras, olha, o anjo da guarda aí, né? Se é que tem um anjo da guarda aí, esse motorista aí, tá de parabéns, viu? Porque ali é papo de estampa de camisa. Os caras pegar ele, ainda mais, imagina, cara, você vê duas crianças ali, já sem vida, outras duas machucadas, por conta de um filho da puta desse, bêbado, cachaçado ali. Ixi, ali é papo dos caras juntar e massar o cara. Esse cara tá vivo por não sei como, cara. O problema é que esse carro desgovernado estava sendo dirigido por uma pessoa bêbada, um cara irresponsável, um homem que já deveria ter tido pelo menos o bom senso de reconhecer que ele não podia dirigir bêbado. Olha a idade desse senhor, 64 anos. Como é que pode? Ele teve um machucado leve no braço dele, chega bêbado ainda à delegacia. A desculpa que ele dá, não, eu não tinha intenção de matar. Eu sei que não tinha intenção de matar, mas por que dirige bêbado, gente? Bom, quando os policiais chegaram, né, a situação já estava tomada ali pela comoção e ali mesmo foi constatado, então, que o motorista apresentava esses sinais de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi comprovado depois por exame clínico e nem precisava, né? Você via a cara desse arrombado aí, você já dava para ver a cara de manguaçado dele, né? E o resultado foi uma prisão em flagrante. O caso foi registrado inicialmente como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Mas com o avanço das investigações, a tendência é que a situação jurídica dele acabe se complicando um pouquinho, principalmente por conta da combinação de álcool e direção. E um detalhe que deixa tudo ainda mais revoltante, né, que segundo as informações, esse não teria sido o primeiro envolvimento desse arrombado com um acidente sob efeito de álcool. Ao sair da viatura, o pedido de desculpas não foi suficiente para conter a revolta. Desculpa. Demóstenes já tinha um histórico criminal. Em 2007, foi flagrado dirigindo embriagado e sem carteira de habilitação. Tá aí, né? Se da primeira vez ele já tivesse pegado uma pena extremamente pesada, perdido a carteira de habilitação, talvez essas duas vidas hoje não tivessem sido tiradas dessa maneira brutal, né? Ou seja, não era exatamente alguém sem histórico. Enquanto isso, a repercussão começou praticamente imediatamente, notícias se espalhou rápido, vídeos, relatos, imagens do local, principalmente a indignação das pessoas. Quem mora em Diadema não consegue se conformar com a forma trágica e violenta com que os irmãos perderam a vida. Fica uma comunidade de luto, fica uma família de luto, sabe lá Deus quando que esse pai e que essa mãe vai se recuperar desse trauma. O protesto pedia justiça após o atropelamento. Isso é revoltante! Moradores da região começaram a se mobilizar, cartazes foram colocados no local do acidente pedindo justiça, mensagens aí como isso não pode ficar impune começaram a aparecer, e não só ali, né, nas redes sociais, a revolta tomou conta também, muita gente aí questionando como ainda é possível, né, alguém dirigir alcoolizado e causar algo assim, né, outros levantando discussões mais profundas sobre fiscalização, leis de trânsito e principalmente sobre a sensação de impunidade em casos desse, né, porque infelizmente esse não é um caso isolado e o Brasil já viu outras tragédias semelhantes, né, onde o álcool e a direção acabam se cruzando com consequências fatais e infelizmente muitas vezes o criminoso pega uma pena bem leve e sempre fica então aquela mesma pergunta, né, até quando, né? Enquanto isso, né, a parte mais dolorosa segue acontecendo longe das câmeras, as famílias, o velório das crianças aconteceu, né, sob forte comoção, uma despedida que ninguém deveria passar, né, 2 irmãos que saíram para brincar não voltaram mais para casa. Vai fazer, né, porque a gente tá sem chão, não tem entendimento, nem explicação para esse tipo de situação. Infelizmente são coisas que a gente nunca pensa que vai acontecer com nós. E essa fatalidade é muito grande e ocasionou destruindo não só a minha vida, mas da minha família, dos meus filhos, enfim, de várias pessoas, porque é complicado, não dá nem para entender por que. Tem que só enterrar os meus filhos por enquanto e não sei o que eu vou fazer. Não tem explicação, não tem planos, não tem cabeça. O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Não sei. Beber e dirigir não tem como continuar sendo tratado como um erro, né? Como uma infração, como algo
talvez menor, né? Quem faz isso sabe exatamente o risco que está assumindo. E quando alguém pega o carro nessas condições, né, tira a vida de outra pessoa, principalmente de forma tão brutal, né, não dá para tratar como se fosse apenas um acidente, né? Tem que ter consequência real. Porque enquanto a punição for branda, essas histórias vão continuar se repetindo, né? Quem bebe e dirige, né, escolhe colocar a vida de outras pessoas em risco. E quando essa escolha termina em morte, a resposta da justiça tem que ser forte, né, dura, proporcional, né, exemplar. Caso contrário, a gente vai continuar assistindo essas mesmas tragédias se repetirem uma atrás da outra. E agora o caso segue na justiça, o motorista continua preso, deve responder pelas mortes, e a expectativa é que haja uma responsabilização mais dura, né, justamente pelo contexto aí de embriaguez. Mas independentemente aí do que vai acontecer juridicamente, 2 vidas já foram perdidas, né, e nada muda isso. Bom, eu espero que Deus conforte o coração dos familiares, né, que estão passando aí pelo luto agora, que eles sejam fortes para aguentar tudo isso e que esse criminoso seja punido de uma forma que ele merece, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau.